Por favor, coloque-se em pé comigo. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 5. Essa mudança de tempo está tentando afetar a nossa voz, mas com todo cuidado transmitiremos o recado do Senhor. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 7, para a pregação desta manhã. A mensagem tem o título Entre as Redes e o Redentor. Então acompanhe-me, por favor, nessa leitura. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Oremos. Senhor, que a nossa adoração possa estar sendo agradável a Ti. Mas também pedimos ao Senhor que se agrade de falar conosco através da Tua palavra. Que nessa manhã ouçamos a Tua voz, que nada nos impeça, nos distraia de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Entre as redes e o Redentor. Dar a Deus o que temos de melhor, ou fazer para Deus o que fazemos de melhor, é o mínimo que podemos oferecer a Deus. Tudo quanto nós fazemos deve ser feito para honrar a Deus. Se o que fazemos não honra a Deus, então não deve ser feito. E estes homens da narração bíblica, eu creio, quando Jesus, o Redentor, foi ao encontro deles, estavam trabalhando, dando o melhor de si naquilo que eles estavam empenhados em fazer, ou naquilo que eles faziam todos os dias, que para eles era muito comum. Mas eu creio, faziam dando de si o melhor. E as redes pertenciam a eles, mas eles também pertenciam às redes. E tanto as redes como eles pertenciam ao mar, pelo menos ao mar da Galileia. E esta era a identidade deles. Eles eram pescadores. E aquela tarefa, o mar, as redes, os identificavam. Davam a eles a identidade de quem de fato eles eram. Até que o Redentor foi ao encontro deles e tiveram as suas identidades mudadas. Quando o resgatador prometido a Israel foi ao encontro deles, e depois vieram a entender que na verdade não era o Redentor apenas de Israel, mas de todo aquele que nele crê, tanto judeu como gentios, como nós. E o Messias, segundo as Escrituras, eles sabiam disso desde meninos, viria da linhagem real. E era esperado que o Messias, o Redentor de Israel, crescesse em palácios, viessem da família de reis. Mas, curiosamente ou estranhamente, eles tiveram um encontro com o Messias num dia comum para eles. Num dia de trabalho, num dia que eles estavam cuidando das suas redes, embora depois de uma noite de fracasso, eles estavam ali dedicados a um dia comum. O Redentor, Jesus, veio ao encontro deles e tudo mudou. Não somente
as circunstâncias, mas também a vida daqueles homens que viviam das redes. E é assim, em dias corriqueiros, em dias que nos parecem comuns, em dias em que às vezes pensamos nada de novo debaixo do sol, Deus vem ao nosso encontro, manifesta a sua graça, o seu poder, e não somente muda as circunstâncias, mas muda a nós mesmos. E aqueles homens que ficaram entre as redes e o Redentor, aqueles homens que num dia comum foram apresentados ao Messias, aprenderam muito, mas também nos ensinam, e nos ensinam muito. Nós que às vezes no nosso emaranhado das redes cotidianas, das redes das nossas vidas, dos nossos dias comuns, às vezes Deus vem ao nosso encontro e muda tudo ao nosso redor, mas muda também tudo dentro de nós. Então essa história nos ensina. A quem espera pelo agir de Deus, a quem espera pela mão do Redentor intervindo, nos ensina. E o que essa passagem ou essa história nos ensina? Bom, ensina em primeiro lugar que quem espera pelo agir do Senhor, do Redentor, precisa em primeiro lugar manter as suas redes em ordem para o agir do Redentor. É preciso manter as suas redes em ordem para o agir do Redentor. Nós vivemos à espera de respostas de Deus, vivemos à espera dos milagres de Deus, vivemos à espera da manifestação, da intervenção de Deus. E se nós pedimos algo a Deus, se nós esperamos algo de Deus, então estejamos prontos para quando Deus responder. Porque Israel esperava o Messias, aqueles homens certamente também esperavam o Messias. Quando crianças, certamente ouviram pelas leis ou pela lei e pelos profetas que o Messias viria. Ouviram, certamente, depois de adultos, pelo pregador João Batista, que o Messias estava próximo. Mas o que eles nunca imaginaram é que depois de uma noite de trabalho, de uma noite fracassada, de uma noite frustrada, aquilo que seria comum para eles, seria solicitado por Jesus ou pelo Messias para a manifestação da glória do Senhor. E ainda bem que eles estavam limpando as redes, ainda bem que eles estavam cuidando das suas redes. Por isso, mantenha a sua vida em ordem, mantenha as suas redes sob bons cuidados, para que quando o Senhor solicitar, seja usado para a glória dele. Na passagem que nós lemos, nós vemos que os pescadores estavam lavando as suas redes, e não só durante a pesca, o cuidado com as redes é necessário, mas também após a pesca. E independentemente do sucesso ou do fracasso, depois da pesca ou não pesca, o cuidado com a rede é necessário. Fabricantes de redes, você pode até acessar na internet, eles recomendam os cuidados depois da pesca. Lavar as redes para tirar a lama, tirar os musgos, guardar as redes em um lugar apropriado, ou colocar as redes para secar sobre a sombra. Porque se secar sobre o sol, o material apodrece, ou se deixar resíduos do mar ou da água, os roedores vêm e prejudicam a conservação das redes. Essas são as instruções que os fabricantes dão para aqueles que trabalham com as redes. E é algo que é feito todos os dias, ou sempre que se usa a rede, independentemente do sucesso ou não. Mas exige disciplina. E às vezes aquilo que nós julgamos simples, às vezes aquilo que nós julgamos como básico, desprezível, é essencial para que sejamos de prontidão quando Deus nos solicitar para a sua glória. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nos desfaçamos de todo embaraço para aquilo que somos convocados pelo nosso Senhor, para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas. Mas e se as redes não estivessem prontas? Se eles não estivessem cuidando das redes? Por isso, mesmo depois de um dia de sucesso, cuide da sua vida, cuide das suas redes, porque é muito perigoso acharmos que os bons não precisam melhorar. É muito fácil aquele que é bom ou muito bom naquilo que faz se acomode, mas os melhores não se acomodam. Porém, para Deus, os melhores não são os mais habilidosos. Para Deus, os melhores são os fiéis. São aqueles que dia após dia estão cuidando do seu coração, estão jogando fora aquilo que prejudica sua comunhão com Deus. Aquele que dia após dia tira as impurezas mediante a sua palavra, ou a palavra de Deus, ou mediante a oração, coloca tudo para fora, para que esteja disposto ou pronto para ser usado pelo Senhor. Mesmo num tempo de descanso, mesmo depois de árduo trabalho, de muito sucesso, é preciso cuidado para estarmos prontos quando Deus nos solicitar. Ouvi o pastor Mike falando de uma ilustração, o pastor Michael Hughes, que me abençoou muito. Ele falou que houve uma competição entre dois lenhadores, um muito jovem e outro mais experiente, para ver qual dos dois derrubaria a maior quantidade de árvores. E o mais jovem, mais forte, pelo menos uns 15 anos mais novo, enquanto eles começaram a competição, ele batia na árvore e derrubava várias árvores, enquanto o mais velho também dava com o machado nas árvores e derrubava, mas de vez em quando o mais jovem olhava para o mais experiente, ele estava lá sentado descansando e mexendo com o seu machado. E no final do tempo da competição, foram contar as quantidades de madeira derrubada e viram que o mais experiente derrubou mais, apesar de parar alguns tempos para descansar. Ele perguntou ao mais jovem: como isso? Por que você derrubou mais árvores enquanto eu não parei nem um minuto? Então o jovem falou assim, o senhor, ou o mais experiente falou: enquanto eu sentava para descansar, eu afiava o meu machado. Cuide das suas redes, cuide da sua vida, não somente quando as coisas derem certo, mas também e principalmente quando as coisas derem errado, porque a noite para aqueles pescadores foi decepcionante, mas eles não jogaram as redes para lá, eles estavam cuidando das suas redes. Pescava-se de madrugada, porque os melhores compradores de peixes compram os melhores peixes de manhã. Mas naquela hora já não valia mais a pena eles irem pescar, porque talvez já não houvesse mais mercado para eles. A noite não foi produtiva. Mesmo assim, eles cuidaram das suas redes. E assim, meus irmãos, mesmo que a noite ou o dia tenha sido aos nossos olhos um dia ou uma noite de fracasso, cuide da sua vida, cuide das suas redes. Porque há dias bons e dias ruins. E mesmo depois de um dia ruim, não deixe de colocar as coisas em ordem com Deus, ou em ordem com Deus. Não deixe de colocar o seu coração em ordem diante de Deus. Mas, segundo lugar, entre as redes e o Redentor, quem espera o agir do Redentor precisa submeter as suas redes ao Redentor. Seja submissa à vontade do Redentor. E entregar o controle a Deus não é fácil. Falava agora há pouco com os adolescentes que Satanás, antes da queda, queria ser semelhante ao Altíssimo, e eles disseram assim: quem queria ser semelhante ao Altíssimo? É um trabalho muito grande. Mas eu disse a eles: quando nós, por exemplo, decidimos assumir o controle da nossa vida e não entregarmos aos cuidados de Deus, nós estamos assumindo o lugar de Deus. Isso também é uma forma de querermos ser sermos iguais ao Altíssimo. E quando nós dominamos muito um assunto, somos muito experientes num determinado assunto, nós nos tornamos orgulhosos, e isso é muito perigoso. A pesca, para boa parte de nós aqui, é um esporte muito caro.
Mas para outros, como aqueles homens, era uma questão de sobrevivência. Mas engana-se quem pensa que pescar é uma questão de paciência e sorte. Eu diria que é muito mais uma questão de perseverança e experiência, técnica, paixão, depende das variações do tempo, depende de conhecimento, depende de perseverança. Diria que a sorte seria o último ponto. Porém, quanto mais se ganha experiência, menos se tem ouvidos para aprender coisas novas. E numa aplicação para as nossas vidas, no sentido espiritual, quanto mais experiências nós ganhamos, menos sensibilidade nós também ganhamos para ouvir o que Deus tem a dizer. Ou menos sensíveis ficamos para crer e obedecer à voz do Senhor. Irmãos, o poder e a autoridade de Deus são superiores às estatísticas. Deus não age contrário à sua palavra, mas a sua palavra não está sujeita às probabilidades. A palavra de Deus não está sujeita às nossas experiências. A palavra de Deus é superior às nossas experiências, aos nossos conhecimentos, às probabilidades, às estatísticas, porque pelas probabilidades, boa parte de nós estaria morta. Pelas probabilidades, boa parte de nós talvez já estivesse divorciado, separado. Boa parte de nós já estaria fracassado. Mas nós, um dia, ouvimos a palavra de Cristo sobre nós. E prevaleceu sobre as probabilidades, sobre as estatísticas. Porque a palavra de Deus não está sujeita às estatísticas. E Pedro, ao ouvir do Senhor que deveria lançar as suas redes, apesar de experiente, apesar de a probabilidade indicar que eles não pegariam nada, ele se submeteu e submeteu as redes à palavra de Jesus. E então tiveram essa pesca maravilhosa. Se nós ficarmos apegados às nossas experiências, ao nosso próprio ponto de vista, nós não vamos experimentar coisas boas e maravilhosas da parte do nosso Deus. Submeta-se pela fé à autoridade da palavra do nosso Redentor. E se nesse momento você estiver entre as suas experiências, ou se você estiver entre a sua razão, e o que a palavra de Deus diz, escolha ouvir a palavra de Deus. Escolha obedecer ao Redentor. E isso é uma atitude de fé. Mas por último, entre as redes e o Redentor, quem espera pelo agir do Senhor, precisa abrir mão de suas redes, se for necessário para seguir o Redentor. Abrir mão não é fácil. Como nós ouvimos, todo judeu, desde menino, esperava pelo Redentor, esperava pelo Messias, mas sob qual circunstância o Messias viria, como ele se apresentaria, como ele apareceria. Porém, eles tinham uma consciência, quando o Messias, o Redentor, se manifestasse, eles seriam capazes de abrir mão do que fosse necessário, ainda que fossem as redes, para seguirem os seus passos. E então, quando Jesus se manifestou a eles e realizou aquele milagre, eles não tiveram dúvidas. E quando Jesus operou aquela maravilha, a graça foi tanta, o milagre foi tão grande que as redes se rompiam, diz a palavra, eles precisaram pedir ajuda de outros para trazerem os peixes para a praia. O milagre, a graça de Jesus rompeu as redes. E aquele era um sinal para eles que eles deveriam então romper com as redes para seguir o Redentor. Jesus não os chamou para uma mudança de profissão, eles não estavam rompendo com as redes para mudarem de profissão, eles estavam mudando de vida. E Jesus veio para ser o mediador entre Deus e os homens, veio para ser a ponte ou para ser o caminho que nos conduz à vida ou nos conduz ao Pai. Só que quem escolhe andar por esse caminho precisa entender que não pode haver outros caminhos. Precisa entender que outras pontes serão quebradas,
que o vínculo com redes ou pontes do passado serão quebradas, porque não há possibilidade de trilhar o caminho para Deus e trilhar o caminho para o mundo, outros caminhos para o mundo. É preciso mudança de vida, mudança que o Redentor pode trazer a nós, porque Deus quer mudar as nossas vidas, Deus quer mudar a todos nós. Só que isso não será possível enquanto nós estivermos presos aos emaranhados da vida, estivermos presos a uma fé morna, a uma fé mais ou menos, se estivermos presos a um trabalho que não glorifica a Deus, se estivermos presos a uma expectativa, esperando Deus fazer alguma coisa para que aí a gente tome a decisão de se dedicar a Deus. É preciso ter fé para trilhar esse novo caminho e mudar de vida, porque quando se decide caminhar por Jesus, as demais pontes devem ser quebradas. É uma decisão por rompimento, mas é a melhor decisão. Então estamos falando de renúncia, como aqueles homens fizeram, porque no versículo 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quem decide seguir a Cristo precisa estar disposto a renúncias. E a gente pensa o que vão pensar, o que vão dizer, quando me virem abrindo mão de tudo por Jesus. Como vou explicar? E se a vida não for mais a mesma? Mas não será a mesma. E nem todo mundo vai entender. Mas quem achou Jesus, ou quem foi encontrado por Jesus, achou o maior tesouro. E até aqui, os discípulos tiveram uma pequena amostra, mas foi suficiente para chegarem à conclusão: nada mais era mais importante do que seguir ao Redentor. Por isso, se em algum momento você tiver que escolher entre as redes, ou entre as opiniões e o Redentor, decida-se pelo Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém.